Olá, pessoal, começando mais um M, o seu programa de empreendedorismo, marketing e entretenimento aqui no YouTube. Meu amigo de bancada, André Carvalho, eu quase que eu enrolei a língua agora nesse empreendedorismo, eu enrolei de novo. Entendeu? Quando a gente começa o programa assim com língua enrolada, são bons sinais. São bons sinais. Sim. O convidado acaba sendo o nosso trava-línguas. Destrava-línguas. Destrava-línguas. E o nosso convidado hoje é o Maurício Ruiz, um carioca que se intitula Fluminhoca, porque ele falou pra gente que gosta mais do interior, foi criado no interior e tudo mais. Flamenguista, né, pô? Pelo menos se salvou, né, de um bullying que a gente ia brincar contigo aqui, mas se salvou. Pô, seja muito bem-vindo, Maurício. Tudo tranquilo? Tudo bem? Bem-vindo ao N. Beleza, Sandro. Brigadaço pela oportunidade aqui de conversar com vocês. Vamos chutar as bolas aí. Vamos botar para frente esse papo. Bora. Política, futebol, ambientalismo. Bora. Agora é a hora. Vamos que vamos. O papo vai ser bom demais, a resenha vai ser sensacional. Mas eu vou te apresentar e vou cruzar a bola para o outro lado do campo, para o nosso momento YouTube. Então eu vou aproveitar, meu amigo André Carvalho, por favor, faça as honras aí do nosso momento YouTube e depois cruza de volta a bola aqui. Vamos na. Então, domina igual aquelas cruzadas de bola, Roberto Carlos ou Becker, mato no peito, coloco no terreno, olho e falo o seguinte: você que está chegando hoje ainda não fez a sua inscrição no canal, faça, porque tem sempre conteúdo bom. E além de fazer a inscrição, que também é importante, é acionar o sino das notificações, que cada vez que nosso programa é disponibilizado nesta mídia, que é o YouTube, dentro desse oceano de tamanhas informações, você vai ser informado que tem programa bom no ar. Muito bem, muito bem. Bom, nosso convidado, ele é formado em Relações Internacionais e Ciências Políticas, é um cientista político e ambientalista, foi secretário do Meio Ambiente de Volta Redonda. Deixa eu pegar minha cola aqui. Peguei. Presidente da ANAMA, não sei falar esse treco, não. ANAMA RJ, colegiado que agrega os secretários de Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro. Escreveu livro sobre ferramentas econômicas para a conservação, fundador do ITPA, Instituto Terra de Preservação Ambiental, uma das mais respeitadas organizações ambientalistas brasileiras, onde plantou mais de 3,5 milhões de árvores em mais de 100 propriedades rurais, além de ter apoiado a criação de dezenas de reservas naturais. Ou seja, temos um assunto mega, ultra, super quente. Quando eu falei assim nos bastidores a sua vinda, Maurício, a maior galera aí estava querendo participar. Entendeu? Geralmente tem mais um elemento aqui que a gente chama do quarto elemento na nossa bancada, mas não, as agendas acabou que não bateram, mas o André já ficou todo alvoroçado. O André falou, peraí, vamos falar de política, vamos falar de meio ambiente, enfim, já ficou alvoroçado. Então eu vou, mais uma vez, vou até deixar você abrir o programa aí na primeira pergunta, André. Vamos que vamos. Eu vou começar, não sei se eu começo leve ou se eu começo já esquentando. Vamos embora, vou começar leve. Manda brasa, André, manda brasa. Como foi ser secretário de Meio Ambiente em Volta Redonda, que lá você tenha a CSN, então, ou seja, um grande polo de produção de poluição, em tese. Então, eu falo que é um grande polo, porque toda indústria é potencialmente um grande polo de produção de poluição. Sendo a CSN enorme do jeito que é, e sendo a CSN, acho que o maior fornecedor de impostos para a Volta Redonda, como era ser secretário de Meio Ambiente naquele município. O André, você foi bonzinho, tá? Mas realmente a Companhia Siderúrgica Nacional ela polui muito o ar da cidade de Volta Redonda. Isso não dá para esconder, basta ir na cidade que você vai ver, né? E é uma indústria que foi implantada no meio da cidade, é muito antiga, foi a primeira grande indústria de base do Brasil e que, naquela época, não tinha licenciamento ambiental. Então, as coisas eram feitas como os gestores achavam que era melhor. Então, fizeram lá a indústria e, em volta, formaram a cidade. Hoje não se faz mais isso, em nenhuma siderúrgica do mundo. Em qualquer siderúrgica, por exemplo, as que foram implantadas recentemente
na Europa, na América do Norte, ou mesmo no Brasil, elas mantêm pelo menos um distanciamento de 3 quilômetros até a primeira ocupação, porque, de fato, é uma indústria de base altamente poluente. E eu aceitei ser secretário de Meio Ambiente, esse convite, exatamente por conta disso, porque Volta Redonda é a agenda ambiental mais complexa do Brasil. Foi ali que começou a siderurgia, os primeiros grandes impactos ambientais, áreas contaminadas. Eu fui convidado muitas vezes, André, para ser secretário de Meio Ambiente de várias cidades, subsecretário de Estado, diretor nacional do IBAMA, mas eu nunca aceitei e só aceitei por Volta Redonda porque eu gosto de desafio. Então é isso mesmo. Não foi fácil, não, mas foi muito bacana ao mesmo tempo. Viu? Você falando achando que já ia pegar pesado, pô, ele já. Não, foi leve, não. Foi não, falei que foi leve. Foi leve. Eu comecei por Volta Redonda, onde ele teve potencial de gestão. Porque Sim. Nos demais, onde não tem potencial de gestão, é onde ele pode interferir dentro da medida do possível. E que foi possível fazer diante desse cenário que você já falou, olha, indústria de base foi feita num momento histórico em que a indústria era a cidade no entorno, né? Você constrói a primeira indústria, depois faz a cidade. E como é que foi? O que você conseguiu de conquista? Até porque você falou assim, André, você foi bonzinho, que ali polui pra caramba. E o que você conseguiu ali de minimizar dentro desse quadro meio caótico que você pintou? Então, para entender, André, até onde dá para ir, é importante compreender o papel de cada instância no sistema estadual de meio ambiente. Por quê? Porque a Companhia Siderúrgica Nacional não é licenciada pelo município, ela é licenciada pelo órgão estadual. Existem níveis de gradação de licenciamento. E o município só chega até um certo nível. Dali para cima, siderurgia, por exemplo, é licenciada pelo INEA, pelo órgão estadual. Então, quando o prefeito lá me convidou, o Samuca me convidou para ser secretário, eu apresentei para ele um plano. E o plano previa duas coisas, basicamente. Falando de companhia siderúrgica, né? Trabalhar em articulação com o órgão estadual para poder viabilizar um novo termo de ajustamento de conduta para reduzir poluição em médio prazo e trabalhar, ao mesmo tempo, as medidas que pudessem reduzir o impacto na cidade, em especial com o aumento da cobertura florestal, da cobertura verde. Na parte que dizia respeito ao licenciamento da empresa, montamos um grupo de trabalho com o INEA e a gente, junto com o INEA, liderou um processo de reformulação do termo de ajustamento de conduta. Foi assinado 9 meses depois do que eu entrei na secretaria, com a nossa participação direta, e previa a implantação de 330 milhões de reais para reduzir poluição, em especial um pó preto, um pó cinza, um pó de grafite, que tem muito no ar. Sim. Esse termo de ajustamento foi assinado, inclusive com uma inovação muito interessante, porque se o termo não fosse cumprido, e aí, obviamente, já saía um ano, então não sei direito como é que estão as coisas, mas se não fosse cumprido, lá já tinha como anexo um termo de penhora, de 126 mil toneladas de bobina de aço quente, que é o principal produto da Companhia Siderúrgica Nacional. Ou seja, se não fosse cumprido, o INEA automaticamente poderia alienar esse bem para poder o INEA, então, investir no que fosse necessário. Então, o que eu poderia fazer em termos de licenciamento, eu fiz. E no que diz respeito à cidade, é muito claro isso, porque quem conhece Volta Redonda é uma cidade muito boa de se viver, tem muitos serviços, uma cidade relativamente segura, muito dinâmica, tem muitas oportunidades, mas é uma cidade muito cinza. Então, eu fiz o maior programa de arborização urbana da história da cidade. Eu plantei uma árvore para cada 10 habitantes, foram 30 mil árvores plantadas, todas nativas da Mata Atlântica. Reformei o zoológico municipal, que é a maior área verde central que tem ali para receber as pessoas. Criei um jardim botânico municipal na Ilha São João, criando uma nova área verde bem ampla para, em especial, os bairros do outro lado do Rio Paraíba do Sul, os bairros mais recentes. Criei um parque municipal na Metalúrgicos também, com 1 milhão de metros quadrados, área de lazer, tudo isso, para poder o quê? Aumentar, deixar a cidade respirar um pouco mais. E eu fiquei super feliz, cara, com o resultado. Com certeza, as ações são ações de longo prazo. Os novos gestores têm que ir implementando, mas eu deixei a secretaria toda reformada, com mais de 10 carros, sendo 5 novos carros,
uma equipe de arborização urbana implementada, peguei com 15 funcionários, entreguei com 35 funcionários, enfim, entreguei uma secretaria capaz de fazer gestão ambiental, que é o que é necessário na cidade como Volta Redonda. Maurício, quando a gente fala de meio ambiente, sempre a gente pensa a longo prazo, né? Porque é sempre uma coisa que não é do dia para a noite, é um processo, né, na verdade. Então, o que eu queria te perguntar, até uma pergunta leiga, e bem leigo, inclusive, mas você pode me responder a segunda coisa que vem na sua cabeça, porque a primeira, geralmente, a gente pensa besteira, brinca e tal. Mas para que serve a porra dos créditos de carbono, meu irmão? Porque, porra, eu não entendo até hoje para que serve esse crédito. Me diz, rapaz, a segunda coisa que vem na sua cabeça. Não vem a primeira, não, que a primeira vai ser besteira. Mas eu realmente gostaria de entender para que serve esse treco. Cara, esse treco serve, se a gente souber aproveitar esse mercado, para o Brasil, em especial, vai ser uma revolução econômica. Porque é o seguinte, quando dizem, Sandro, o seguinte, não podemos desmatar a Amazônia, nós temos que reduzir emissões, nós temos que mudar a matriz energética, sendo que a gente tem o pré-sal. Tudo isso tem um impacto financeiro. E aí entra aquele argumento que, de certa forma, não é totalmente errado. Diz, os países lá de fora se desenvolveram e poluíram, destruíram tudo, e agora que a gente está conseguindo, né, chegar num nível, eles estão querendo cortar as nossas asinhas. O crédito de carbono vem para compensar isso. Bom, se você tem alguém que emite e não tem como reduzir, tem que compensar quem conseguiu reduzir ou deixou quem conseguiu reduzir ou deixou de emitir. É uma questão de compensação financeira. A questão é que, é o seguinte, rolou uma expectativa monstruosa, sabe? É verdade. Dos créditos. Só que quando os Estados Unidos saem da discussão em decorrência do Trump, a gente fica num limbo de 4 anos. Agora o Biden diz, não, vou entrar de novo no Acordo de Paris, vamos começar a discutir de novo o mercado de carbono, e nesse aspecto a gente vai ganhar muito. Se a gente parar com essa discussão que é desnecessária, invertendo a lógica do debate mundial, de que parece que os caras querem só interferir, não querem nada em troca. Isso não é verdade. Tem muito dinheiro disponível que a gente tem que saber aproveitar, pô. Até porque também você falou dinheiro, aí me lembra uma coisa. Meio ambiente sempre tem muito dinheiro envolvido, ou para acabar com ele, ou para conservar ele, né? Impressionante, cara. Você vê os extremos, porque a gente está num país polarizado, politicamente falando, mas se você pegar várias áreas, elas também são meio polarizadas, né? O meio ambiente, ou você vê aquela galera do desmatamento que ganha fortunas e fortunas e bilhões de dólares, ou você vê a galera querendo exatamente preservar, né, pensando, né, na preservação e tudo mais, e que também necessita de grana, que também não dá para ficar catando latinha na praia e tal, porque isso aí é bonitinho para sair na foto no Instagram, mas você precisa de grana para, de fato, manter. Né? Mas, Sandro, olha só, o problema é que a sociedade só escuta os extremos, porque os extremos fazem barulho. É verdade. Os mais aguerridos fazem barulho de um lado e do outro. Então, a gente fica com a impressão de que só tem 2 lados. Não é verdade. Há cerca de 2, 3 meses atrás, foi divulgado uma carta dos maiores investidores mundiais, carteiras de 3 trilhões de dólares, entende? De investimento. Uma carta aos líderes mundiais falando da importância da questão das mudanças do clima e tal. Há pouco tempo atrás também, grandes intelectuais, banqueiros, industriais lançaram uma carta ao Bolsonaro dizendo assim, esse Ministério do Meio Ambiente vai acabar com a nossa raça. Entende? Mas não ganha uma proporção tão grande, porque não é a galera que vai na rua, não é a galera que pega a vuvuzela e fica cantando, entendeu? Mas que faz uma pressão gigantesca sobre o Congresso, sobre as lideranças políticas. Então tem, cara. Tem sim, mas eles já acabam não aparecendo, né? Falando em Bolsonaro, já que você levantou a bola para a pergunta essa pergunta você me roubou. Você acabou de me roubar a pergunta, mas tudo bem. Bolsonaro, é que eu já estava preparando. O que você acha da política ambiental do governo federal? Que política? Curta e grossa. Que política? Existe a política. Agora... o juízo de valor que existe a política, se é certo ou errado, que é o problema. Existe na verdade, uma conduta
né? Que nem, com critério diferenciado. O que você acha? Não, mas, André, na verdade, quando eu digo que não tem política, é porque não tem mesmo, tem uma antipolítica, porque a função do ministro que acabou de cair, apesar dele ter sido trocado de 6 por meia dúzia, foi sempre uma política muito clara, inclusive, nunca escondeu, de desconstrução, né? Foram centenas de regulamentos, mais de 5 centenas de regulamentos que ele alterou ao longo desse pequeno período em que ele ficou no Ministério. Regulamentos internos ao órgão Ministério, portarias, normativas, procedimentos, até decretos, leis. Então, assim, na verdade, quando a gente diz que não tem política, é porque é uma antipolítica. A política seria dar continuidade, fortalecer e aperfeiçoar, e não desconstruir o que foi feito. Infelizmente, é isso que a gente encontrou, né? E por isso também uma reação nacional e internacional, e inclusive daqueles que, em tese, eram os grandes, não defensores do governo, porque não poderia, as instituições não podem defender o governo, mas que, em tese, seriam aquilo que guarda a moral do governo. A Polícia Federal, por exemplo, foi lá e o próprio delegado da Polícia Federal, um cara respeitado, entrou com um pedido, sabe, de cassação no Supremo, de investigação do próprio ministro. Depois, a Embaixada Norte-Americana faz uma denúncia direta ao Supremo. E o Supremo, então, manda a Polícia Federal investigar de novo o ministro. Por quê? Por tráfico de madeira. É um negócio inimaginável, entende? Inclusive, a Embaixada Norte-Americana, que em tese, seria a guardadora pelo menos como o governo Bolsonaro sempre falou, que os Estados Unidos são referência, o próprio governo norte-americano diz, esses caras estão roubando madeira, os caras estão acabando com as normas ambientais, entende? Então, acho que está muito claro que é um processo de desconstrução, André. Eu acho interessante isso, porque a gente volta a falar no tempo, né? Que a gente pensa muito o meio ambiente com relação ao futuro, mas para que a gente chegue num futuro, a gente tem um delta-T aí. Tem um delta-T que, se a gente não tomar conta, não tomar cuidado, não tem futuro, né? Então, isso parece meio clichê, até é clichê, mas, enfim, mas é verdade, cara. É verdade, né? Porque fala-se muito que mundo você quer deixar para os seus filhos, né? Que também é outra frase clichê, né? Mas que filhos que você quer também deixar para o mundo, né? E aí vai, cara. Sandro, o que a gente vê hoje são atitudes, parte delas permitidas pelo governo, que faz vista grossa, né? Por um setor da sociedade muito ultrapassado e que sempre age fora da lei, sabe? Então, é grileiro, é madeireiro, são proprietários que grilam terras públicas, sabe? Que desmatam unidades de conservação. Mas isso não é um privilégio do atual governo, não estou defendendo, não. Isso aí já vem, Não, é verdade. Vem de longa data, desde que eu me entendo por gente. Essa discussão. Mas nunca aconteceu na história de uma apreensão de madeira ter o ministro do Meio Ambiente defendendo o cara que extraiu irregularmente. Ou ter uma situação em que garimpeiros que foram pegos por uma ação do IBAMA sejam levados em avião da FAB para fazer audiência com o ministro do Meio Ambiente, entendeu? Então, esse tipo de validação nunca aconteceu. Podia ter acontecido, não, vamos fazer a vista grossa aqui, vamos deixar rolar e tal, mas o apoio, isso é inegável, isso realmente nunca aconteceu. E o que está acontecendo hoje, Sandro, é que é o seguinte, os processos que estão se deflagrando em decorrência do desmatamento e tal, eles são antieconômicos. A gente não está falando de socialismo nem de comunismo. Esses caras estão querendo criar inimigo comum, porque sem inimigo eles parecem que não têm política. A verdade é que está mais do que claro que está desmatando a Amazônia nesse ritmo frenético, não está gerando riqueza nem emprego para ninguém, porque não paga imposto praticamente nenhum, ainda se apropria de terra pública, e, no final das contas, está chovendo menos na região sudeste e a gente está vivendo a pior seca da história.
Ciclos de seca que aconteciam de 100 em 100 anos estão acontecendo de 10 em 10 anos. Em 2001 aconteceu uma, ninguém disse que poderia ser possível acontecer de novo. 2013, outra. Agora 2021 está pior ainda. Ah, não brinca não, porque eu vou te falar, a conta da luz vai lá em cima. Agora, o que eu não entendo, eu falei em tom de brincadeira, mas é verdade, o que eu não entendo é como a gente tem várias matrizes energéticas, por que a gente só continua usando a mesma há 50, há 100 anos? A gente tem eólica, a gente tem várias matrizes que poderiam não sair dessa que é a carvão, enfim, por aí vai. Como eu também critico o escoamento, né, por exemplo, para porto e tal, que você tem nos países mais desenvolvidos, é tudo linha ferrovia, aqui a gente é tudo rodovia, quer dizer, é um jogo de interesses violento, mas que agride o meio ambiente também, e muito. E eu não consigo entender, cara, o que tem de racional nisso. Eu consigo entender o que tem de interesses econômicos. Mas essa é a racionalidade, Sandro. Racional. Essa é a racionalidade. Rapaz, isso eu entendo, mas eu acho isso uma burrice, cara, assim... Isso rola muito, infelizmente, Sandro. Talvez os maiores exemplos sejam Belo Monte, né? Belo Monte foi denunciado do início ao fim, a construção de Belo Monte, como sendo uma obra desnecessária e que geraria prejuízo para o nosso país. Por quê? Porque ela não gera energia durante todo o período. Ela gera na calha do rio, ou seja, durante o período da seca ela já não poderia gerar praticamente nada. E se consolidou exatamente aquilo que nós vínhamos falando. Por que foi feita aquela obra? Corrupção, hoje ficou mais do que claro, corrupção, interesse financeiro para que acontecesse aquela obra. Então, isso de fato acontece muito. Mas existe também ainda uma lógica de que o Brasil é muito rico em recursos hídricos, sem mostrar para a população que, na verdade, esses recursos hídricos estão distribuídos de uma maneira muito desigual, pô. Sabe? A maior parte da população está na região sudeste, mas a maior parte dos recursos hídricos não estão na região sudeste, entende? Os recursos hídricos da região sudeste dependem da evapotranspiração da Amazônia. É ciência. Se a gente desmata a Amazônia, não tem água aqui embaixo. Então, assim, o investimento, e eu acho que a grande revolução, falando de coisas positivas, né? Porque senão a gente fica sempre numa coisa negativa. Ah, não, A revolução. A gente vai ver uma revolução, mano. A gente vai ver uma puta revolução nos próximos 30 anos. A gente vai ver a privada do Bill Gates sendo implementadas em todos as casas do mundo, acabando com os esgotos nas cidades. Vocês já viram essa? Não, essa ainda não vi, não. Não vi, não. Não viu, não? André, já viu essa, André? Não. Ainda não. Você vai passar para a gente. Você passa para a gente que a gente bota até indica aqui, pô. Fica até... Eu não vi, não. Vocês estão por fora, olha só. O Bill Gates. Completamente. Bill Gates, ele bilionário, não precisa ver na Netflix, por dentro da mente do Bill Gates. Isso é sensacional. Legal. Ele pegou, num determinado momento, ele criou uma fundação, Bill e Melinda Gates. Pegou 99% da riqueza dele e botou nessa fundação e escolheu projetos. Um deles, foram 3 ou 4 projetos, um deles foi a reinvenção da privada, mano. Você fala, caraca, meu irmão, Gates vai reinventar a privada por quê? Ele fala o seguinte, cara, a gente está indo para Marte e a gente ainda faz as nossas necessidades dentro da água que a gente bebe, verdade, sentado num objeto criado há 1000 anos atrás, cara. Essa porra não evoluiu, irmão. Não adianta ser o Maradona que dizia que levava a privada dele para todo que lado. Que é uma privada que custava 3, 4 mil dólares, que tinha um jato de tudo quanto é jeito. Não é o máximo da evolução da privada. A gente está cagando na água que a gente bebe. Então ele falou, não, vamos inventar uma privada aqui que não use água, que gere energia e no final sai um adubo. E assim ele fez. Foram 5 anos de investimento, milhões e milhões, de melhores cabeças no mundo, e reinventaram a privada. Não usa água. Mas ela ainda está cara, custa 50 mil dólares. Precisa reduzir esse preço. Mas imagina o impacto disso, Sandra. Ninguém mais vai cagar na água. Os rios não vão ser mais poluídos. Olha a revolução que pode acontecer nos próximos anos. Para onde vão as fezes? Tem um microgerador dentro da privada que disseca ela, pega a água, transforma em água potável e o que foi seco vira um adubo, tá? Que você depois tira e joga na planta, irmão.
Não tem cheiro, não tem nada. Tá entendendo? Tinha um amigo, um pai de um amigo meu, ele tinha um projeto que era uma estação, era estação de tratamento de esgoto, mas ele era tcheco, ele é parentado tcheco, então estava tudo em tcheco, não entendia nada, mas tinha o vídeo. Então ele mostrava, então vinha o esgoto, passava por rolos, vários rolos, e aí nesse rolo tem esse processo que eu não vou saber, que é a questão da bactéria, a bactéria ia agindo, quebrando, né, as moléculas, quebrando, e no final sai uma água que era água reutilizável, não era água para consumo, mas era água para você limpar rua, era água que dava para você, de repente, até lavar carro, não lavar louça, mas uma água para o uso mais do grosso, né? Então, Sim, assim, sim. não é difícil, mas, Maurício, é uma questão, muito essa questão que você falou, de investimento, a gente vai para a Lua, tem internet que faz isso, assim, assado e tal, mas você vai ver que tem muita gente em muito lugar que não tem conhecimento de nada, não tem condição de nada. E quando você deu o exemplo, o vaso sanitário, o homem vai para a Lua, o vaso sanitário... Cara, tem gente que nem vaso sanitário tem, um buraco, nem um buraco, não tem nem água. Buraco, então, enquanto não resolverem o mínimo, aí vão dizer que eu sou comunista, que eu sou esquerda. O mínimo de equilíbrio, eu não vou dizer igualdade, senão vai ser comunista. O mínimo de igualdade para as pessoas dentro de meritocracias, aí outras discussões, mas assim, para evitar a balança tão desregulada. Né? Eu vi uma matéria falando que tem 1% e tem a fortuna dos outros 99%. Então, não dá. E eu falo sempre que é uma questão matemática. Não tem como você chegar. O que tem 70, ele quer ter mais 20 para ter 90. O outro tem 30. O outro quer pelo menos 10. Só que, ao invés de chegar ao equilíbrio, poxa, cai 10 do seu, que você tem 70, fica 60 para a gente ficar 40. Fica legal. Não, ele quer mais. É matemática, não tem como ter 110, 120. Exatamente. É bacana você falar isso, porque a gente encontra dois grandes desafios, André. O primeiro, de fato, é um desafio tecnológico, ou seja, a gente precisa garantir esse conforto que a gente tem hoje, minimamente para toda a população, sem gerar um impacto ambiental que o planeta não suporte, né? Então, transporte, comunicação, saneamento, isso passa por questões de natureza tecnológica também, né? Uhum. Mas tem uma outra dimensão, que é a dimensão política, né? A dimensão de como que a gente vai construir a nossa sociedade para resolver, em especial do Brasil, o principal problema, que é a desigualdade social. É um abismo, é algo inimaginável, o país mais desigual do planeta, onde as pessoas na cidade disputam metro quadrado, enquanto grandes fazendas têm um boi a cada 5 hectares. Entendeu? O boi tem muito mais espaço para viver do que um ser humano hoje, né, que disputa metro quadrado nas cidades. A gente é um país continental, mas que as pessoas estão atoladas dentro da cidade sem nenhuma qualidade de vida. São dois grandes desafios. Esse de natureza política vai demandar um debate político profundo sobre o sistema em que a gente vive. Esse modelo capitalista, neoliberal, eu não estou falando nem de socialismo e comunismo, né? Uhum. Quem entende um pouquinho, entende o que a gente está falando, né? A gente está falando de, minimamente, uma questão de um Estado dedicado ao bem-estar da sua sociedade, que tenha serviços públicos de qualidade, até para que o cidadão não precise ter esse afã de ter que ganhar muito dinheiro, porque o brasileiro ele tem que ganhar muito dinheiro porque ele tem que pagar plano de saúde, ele tem que ganhar muito dinheiro porque ele tem que pagar uma boa escola, ele tem que ganhar muito dinheiro porque ele tem que contratar, de repente, ter um carro bom porque os estados são uma porcaria, porque ele tem que ter segurança privada. A falta de segurança de serviço público faz com que as pessoas tenham esse afã por ter muito dinheiro também para pagar tudo. Verdade. Quando, na verdade, numa sociedade evoluída, em que o Estado fornece serviços de qualidade, esse afã não é tão grande porque você tem muitas coisas públicas, né, com qualidade. Que funcionam, né? É verdade, com qualidade. Você não acha que a pandemia evidenciou muito, só para esse raciocínio, a pandemia não evidenciou muito essa desigualdade, cara, porque ela botou na cara de todo, ela pegou assim e chapou
né? Porque, independente de política, de direita, esquerda, de Lula, de Bolsonaro, da cá do cacete, do que for, ela evidenciou, né? Ela mostrou para o brasileiro, mostrou para o mundo o quão desigual nós somos. Né? Mas, Sandro, vamos lá. Na verdade, jogou mais uma vez, cara. Mais uma vez, exatamente. Janeiro, pelo amor de Deus, a criança pedindo dinheiro na rua. A gente normalizou isso, está totalmente errado, irmão. A criança pedindo dinheiro, às vezes um cara passando com um carro de luxo, num centro comercial do cacete. Pô, para que serve essa porcaria desse Estado que não consegue fazer com que as nossas crianças tenham condições de estudar, ter saúde? Para que serve isso? Não está servindo para nada, entendeu? Então, a pandemia traz, mas vão ter outras situações que vão trazer, porque é evidente, cara, tá aí, mano. Maurício, olha só para um ponto aí, só para discordar um pouquinho dos vários pontos que eu concordo com você. O meu canhotinha preferido, manda a pergunta, mas deixa eu fazer um momento de audiência. Vai lá, que tá bom. Tá na hora. Vai lá. Tá bom. Não, o discordar é o seguinte, que é um fator cultural no Brasil. Mesmo que você proporcione, garanta um pouco de equilíbrio com condições, o brasileiro cultural, aí você vai ter a questão histórica, a influência norte-americana e por aí vai, ele vai continuar sendo ambicioso, mesmo que você garanta equilíbrio. Não adianta, ele vai querer, mesmo que você ele vai querer ter o carro melhor, ele pode ter um carro que atenda. Vamos lá, ele tem um carro 1000 que tem um ar-condicionado, direção hidráulica, um carro 1.3 com direção hidráulica, não vou botar um número que não existe, né? 1.3 com direção hidráulica, ar-condicionado, leva ele para lá e para cá. Mas mesmo assim, mesmo que garanta a possibilidade de todos, ele vai querer ter o carro importado. Filosofando, o homem é o lobo do homem, né? Como é que é? É mais ou menos isso. Né? O homem é o lobo do homem. Vamos filosofar, é Hobbes, exatamente. Eu compreendo isso que você está falando, mas eu não pode esquecer também, André, que o Brasil, as comunidades mais pobres do Brasil, que são a grande maioria da população, só resistem por conta de uma intensa e profunda relação de solidariedade que existe entre as pessoas, né? Seja nas ações sociais, nas igrejas, porque se não fosse isso, irmão, o povo mais pobre, que ganha um salário mínimo ou menos, não tinha a menor condição de viver. Vai dentro da favela, as pessoas são altamente solidárias às outras pessoas, elas se ajudam muito. Não é problema o cara querer melhorar constantemente, ganhar um carro, quer um carro melhor, faz parte, entende? Aí existe a dimensão da tecnologia. Pô, beleza, daqui a pouco esse cara tem que poder ter um carro elétrico, que é um carro menos impactante, que não vai poluir tanto, entende? E vejo muitas pessoas que ganham dinheiro e ajudam outras pessoas. Então, isso é relativo também, mas, com certeza, quem tem dinheiro acaba querendo mais, isso acontece. Mas, do outro lado, tem muita gente que ajuda também. Mas, à medida em que a nossa sociedade ofertar serviço público de melhor qualidade, essa ansiedade, eu acho que tende a diminuir cada vez mais, cara. Vi de exemplos aí da Noruega, Dinamarca e por aí vai, que eles botaram a educação como prioridade. O próprio Japão, que passou por uma Segunda Guerra Mundial, eles botaram a educação... que veio depois. Exatamente. E você vê onde eles estão e onde nós estamos, né? Quer dizer, priorizar educação, meio ambiente... Sandro, imagina só, você vai querer colocar o seu filho numa escola privada se o filho do presidente da República está estudando numa escola pública? Pois é. Exatamente. Porra, pra quê? Não, irmão, peraí, bota na escola do cara ali, irmão, é a mesma coisa. Aliás, eu ficava falando muito há um tempo atrás, isso, eu falava e ainda penso assim, tá? Não mudei, não. Que eu acho que qualquer cargo político tinha que ser obrigatório. O cara quer ser político, ser o que for na política, ele tinha que usar hospital público, condução pública, entendeu? A família também tinha que ser obrigatório, porque isso aí, em alguns países dá super certo. Porque a partir do momento que você obriga a classe política a usar, eles vão melhorar, cara, porque eles vão usar, entendeu? Então, quer dizer, eu acho que isso aí já mudaria todo o cenário que a gente vive. Só que
Né? O problema Eu estou realmente achando que esse é um programa que vocês me convidaram, um programa comunista. Eu estou achando isso, não, seriamente. Não, Olha, o programa não é comunista. Aqui não é comunista, mas tem um cara da bancada aqui que fica dizendo que eu sou canhoto. Tem um cara da bancada que é mais centro-direita, tem outro que é mais para a esquerda, tem outros que não estão aqui, mas que também têm posicionamentos divergentes. A gente aqui, a ideia é trocar ideia e respeitar também a ideia dos outros, né? A ideia do coleguinha, dos nossos amigos. Mas, gente, eu preciso interromper rapidamente, porque tem um momento de audiência, senão esse assunto ele vai numa crescente que a gente não tem que dar uma parada de vez em quando. Chegamos naquele momento onde a gente prestigia quem prestigia a gente, ou seja, você do outro lado da telinha que está com a gente até agora. É o nosso momento de prestigiar vocês. A gente vai ler alguns posts, vai ler algumas coisas que o pessoal manda. Logicamente que o hype da internet é política, então a gente... Assuntos mais espinhosos, o Maurício e o André, se vocês não quiserem comentar, não é necessariamente obrigatório a gente comentar nada. Então eu vou só passar alguns aqui que eu separei e o comentário é livre, né? Como diria a Maju lá, o comentário é livre, fazendo uma alusão a ela, uma brincadeira. Vamos que vamos. Aqui, rapaz, o Ricardo mandou aqui. Número de pessoas com fórum privilegiado. Ele pegou alguns lugares, né, no mundo e ele mandou aqui: Estados Unidos, 0, Inglaterra, 0, Noruega, 1, Alemanha, 1, China, 2.987 e no Brasil, 45.300. Aí eu fui conferir isso aqui, de fato, cara, não só... O Ricardo, que eu estou falando aqui, não é o Ricardo Amorim, mas o Ricardo Amorim também publicou isso. E aí isso repercutiu a beça, você vê que a gente tem, né, esse inchaço, né, que não é de hoje também. Aqui o Bernardo, no Brasil, políticos têm até torcida organizada, depois ainda há quem se surpreenda com corrupção, descaso e incompetência. Olha o assunto indo para o lado de política. Outra aqui. André, por que a China está expulsando os mineradores de criptomoedas? Rapaz, esse assunto não tem absolutamente nada a ver com o que a gente está falando agora, mas está rolando. Mas a gente comenta, a gente vai de orelhada. Opinião, porque tem conexão com ecologia, são mineradores. Exatamente, pô. Rapaz, o bicho está pegando lá na China. Vamos que vamos. Outra legal aqui que eu separei, deixa eu ver aqui que não bata tão forte, porque tem umas aqui que realmente é brava. Essa é muito séria. Essa aqui é muito, muito. Washington mandou para a gente o seguinte: a população sem teto aumentou. O número de brasileiros na miséria vivendo com menos de $2 por dia é a maior da década, desculpa. E aí a gente foi dar uma fuçada e, de fato, a capa do jornal americano Washington Post repercute o aprofundamento da crise habitacional brasileira causado pela pandemia. Aí vem o que eu estou falando, né, que cada vez mais se evidencia, a pandemia vai tirando do tapete várias coisas que outrora ficava escondido. Aqui é uma frase, mandaram também para a gente a Rita: esteja sempre pensando em como você pode fazer melhor, uma frase do Elon Musk. E, para fechar aqui, eu separei mais duas. Essa é muito legal. O Luiz Cláudio, que sempre está aqui com a gente, sempre manda umas coisas engraçadas, ele comenta bastante aqui. Ele botou o seguinte: o pinguim da minha geladeira pediu para mudar para o fogão. Rapaz, o da minha também. Está um frio do cacete aqui no Rio, viu? Ai, meu Deus do céu. E para fechar o momento audiência de hoje, vou fechar aqui, bacana, também uma pessoa que está sempre aqui com a gente, que está sempre mandando coisas bacanas, que a gente tem também aqui uma audiência feminina bem legal. Então, a gente mandar aqui um grande abraço para a Rita, e a Rita manda o seguinte: os 7 princípios para levar para o resto da sua vida. 1, quando estiver sozinho, cuide dos seus pensamentos. 2, quando estiver irritado, controle o seu temperamento. 3, quando estiver com amigos, controle a língua. 4, quando pensar em desistir, lembre-se do que te fez começar. 5, quando estiver com problemas, tente sempre focar nas soluções. 6, quando estiver cansada ou cansado, descanse e faça questão de cuidar de si mesmo.
E, para terminar, 7 e último, quando tudo começar a dar certo, controle o seu ego. Porra, fechou bonito, hein? Bacana, valeu. Gente, momento audiência, passamos, já prestigiamos a galera. Aqui tem mais umas coisinhas ou outras um pouco mais, que eu acho que não tem, agora não precisa de polemizar tanto, porque o assunto já está tão bom, senão a gente vai acabar indo de novo para um viés mega, ultra, super político, que a galera está falando de política aqui pra caramba. Não, inclusive de vacina. Aliás, tem um aqui legal. A Adriana, que é outra também que está sempre conversando com a gente, sempre batendo papo com a gente, ela bota o seguinte: meu corpo, minhas regras, correto? Isso é uma pergunta. Meu corpo, minhas regras, correto? Então eu tomo a vacina que eu quiser. Mas isso é polêmico, hein? Isso é bem polêmico. André, o que você responderia para a Adriana, que é a nossa colega aqui? Audiência. Ela tem razão. Ela tem razão. Eita, nós, isso é polêmico. Eu dou razão a ela, assim, eu tomo a vacina que eu quiser, ou seja, o que é o mais vai importante. Tomar vacina. Ela vai tomar a vacina. Eu concordo com isso. Ela vai tomar a vacina. Mas você não pode escolher no posto, cara. Chega lá no posto, você não é eles não trazem um menu para você. Olha, eu quero a Pfizer, eu quero a AstraZeneca, a Coronavac, é o que tem na hora lá. Sandro, eu vou fazer uma analogia que você adora analogias. Vai, manda ver. Você está querendo comer um hambúrguer, aquele que a gente pode falar a marca. Você quer um hambúrguer do McDonald's. O McDonald's está fechado, está rodando. Só fome aumentando. Vai chegar numa hora, vai estar o Bob's aberto. Você vai deixar de comer do Bob's? Não. Então ela vai escolher. Ela vai chegar uma hora... ela tem todo o direito de escolher, eu concordo também com ela. Só que o problema é que você, na hora de ser vacinado, a não ser que você fique quicando de posto em posto. Você consegue investigar. Alguém foi, tu tomou qual? Por que acontece? No dia, eles não misturam. Ali está com o lote da Coronavac, por exemplo. Você chega no posto e pergunta qual essa vacina. Coronavac é essa que estão chamando de chá de boldo, só para polemizar mais ainda. Não, estou brincando. Não vamos polemizar mais isso. Aí vai a AstraZeneca, que é um mini Covid. Caramba! Mas está com mini Covid. Mas é o seguinte, aí quando chega a partir do momento que os Estados Unidos só aceita a Moderna, a Janssen, parece, e a Pfizer, a comunidade europeia também. A pessoa quer ir para os Estados Unidos, de repente, a trabalho, ela tem que escolher. Porque depois ela não pode colocar mistura. Fui no meu cardiologista ontem, ele é contra. Ele é terminantemente contra mistura de vacina. Tem lugar que diz que potencializa. O Davi falou aqui. O Davi, o Maurício, é participante da nossa bancada aqui. Ele mora em Portugal, a gente tem outro que mora em Miami. Aqui é um programa internacional também, não é só. Estou vendo, cara. Temos aqui uma galera que mora nos 4 cantos aí do mundo. E eles relatam que o que o André falou é verdade. Você lá na comunidade como europeia, a Coronavac você não entra não, amigo. Você não entra. Se você tomar você não entra lá. Os Estados Unidos estão tomando a mesma linha. Isso aí, aí você fala para a população aqui no Brasil, não, o importante é vacinar, concordo. Não pode escolher. Aí já complica, né? Mas o que vai acontecer, Sandro, que é o seguinte, essa vacinação vai ser anual. Vai, com certeza. Aí na segunda, quando você for no ano seguinte, aí de repente, como a situação da Pfizer, exemplo, a Pfizer que a comunidade europeia deve aceitar, os Estados Unidos colocam a restrição porque só a Pfizer é uma das 3 que ele aceita. Regularizando a situação de Pfizer, principalmente que foi feito um barulho muito grande, o governo vai acabar adquirindo mais, você vai ter uma quantidade maior de Pfizer. Nós vamos conviver mas pelo menos mas uns isso 10 já está anos, acontecendo, gente, de determinados países não aceitarem pessoas vacinadas. Tem. Eu não ouvi falar nisso ainda. Tá rolando. Estados Unidos eu sei. Estados Unidos eu sei. Tá rolando. E na Europa também. A gente tem fonte primária que está morando lá e os caras falam para a gente aqui, inclusive aqui no programa, falou já algumas vezes essa situação. É uma situação chata, né? Eu tenho um amigo meu que claro. Para mudar. Mas aí como é que vai fazer? Você tomou a vacina lá no posto, você tem que voltar no posto, pegar o comprovante, levar na embaixada para conseguir o visto. E aí você não consegue. Se você tomou, por exemplo, a Coronavac, você... É mais interessante, mais inteligente fazer isso. Mas será que o posto vai escrever qual foi a vacina que tomou? Escreve. O posto informa.
Porque, até porque cada vacina tem um tempo de segunda dose diferente. É verdade. Eu acho que a Janssen é única. Então, a Coronavac, eu acho que é um mês. Não, mas escreve, só. eles te dão na caderneta lá, é obrigatório escrever. A Coronavac é um mês de diferença e a AstraZeneca, eu acho que são 3 meses. Por isso que eles têm que escrever. O que acontece normalmente, você falou assim, ir para o consulado. As pessoas simplesmente agora, elas vão com a vacinação e chegam. Não vão no consulado para tomar cuidado, para ver, se informar, olha, eu vou para a Espanha. Eu estou aqui. Aí ele vai dizer, não pode. As pessoas costumam... Brasileiro, então, pega o avião, quando descem lá... Peraí, cadê? O seu é isso aqui? Volta. Tu vai ficar em quarentena aqui. Você sabe o que vai acabar acontecendo. Você sabe o que vai acabar acontecendo, né? Um mercado de atestado de vacinação. Isso vai acabar acontecendo, podem ter certeza. Tá? Isso aí é bem provável também que possa acontecer. Mas vem cá, a gente está falando de vacinação, o que tem a ver com a vacinação que a gente, de repente, entrou num caminho... Eu estava doido pela pergunta do André, que o André falou no início... A pergunta... Cadê aquela pergunta, aquela capciosa? Não, eu já mandei no início. Santo, foi minha segunda pergunta. A primeira foi a questão de volta redonda e a segunda a chave do governo. A política, e você agora deu uma amarelada, que eu achei que você tinha guardado uma boa. Não. O convidado já abriu as comportas, já represou. Abriu a porteira. Abriu a porteira. Não. Ele abriu a porteira e vamos lá. Já disponibilizou. E a gente fala de vacina, as pessoas às vezes não se ligam. O ser humano faz parte da ecologia. Claro. Ele é integrante do processo da biosfera. Ele é o ativo principal. Principal porque é o seguinte, não sei se você deve ter visto Matrix. Você viu Matrix? Sim, claro. Lembra quando o agente Smith chegava para o Morfeu e falou assim, olha só, o ser humano é um vírus. Qual é o único formato de vida que chega num ambiente que ele precisa, sobrevive, ele vem e destrói? Eu lembro dessa cena. Então, nessa lógica, o ser humano ele é virótico, ele é vírus. E ele vai destrói, você falou da privada, é água que ele vai usar, ele contamina, e ele é egoísta. O ser humano é egoísta. Ele não pensa no largo prazo, ele não pensa no vizinho. Isso assim, o Maurício, eu estou falando grosso modo. André, tá? Tem casos de pessoas... Eu entendi a sua lógica. Entendi a sua lógica e eu vou até aproveitar para comentar 2 coisas que eu acho importantes em relação a pessoas que mandaram mensagens aí que o Sandro leu. Eu não vou dizer que vou matar 2 coelhos com uma cajadada só, porque isso é antiecológico. Tá? Eu vou dizer que... Você é vegetariano? Você é vegetariano, então? Sou, claro, sou vegetariano. Tá. Mas é vegano, não? Não. Vegano totalmente não. Como queijo... Como peixe e tal, só não como carne de vaca. Depois eu explico o porquê, vaca e frango. Mas eu vou a partir do novo ditado. O ditado não é matar 2 coelhos com uma cajadada só, é plantar 2 árvores com uma enxadada só. Boa. Esse é o novo ditado ecológico. Diz o seguinte, o vírus não é o ser humano, porque o ser humano está há 300 mil anos na face da Terra, como esse ser humanoide, né, cara? O Homo sapiens sapiens, se distribuindo pelo mundo e vivendo em comunhão com a natureza tranquilamente. Dos 300 mil anos, a maior parte como caçador-coletor, uma parte pequena como agricultor e uma parte ínfima como ser urbano, que é esse que a gente está vendo hoje, que está destruindo tudo. O vírus não é humano. O vírus é esse modelo de sociedade e economia que a gente construiu para viver. Nós, sociedade ocidental, cristã católica, que veio da Europa e colonizou os outros países. Porque aqui mesmo, nesse país, a gente tem milhares de etnias distintas vivendo em comunhão com a natureza da mesma forma que viviam há 20 mil anos. Vai encontrar na Rússia, no Canadá, nos Estados Unidos, na África, na Ásia, você vai encontrar povos
que são totalmente desconectados desse modelo de sociedade. Esse modelo de sociedade é que é o vírus, e que tem a ver com 2 comentários que fizeram, né? Cara, como é que pode? A miséria no Brasil está crescendo, e está crescendo pra caramba. Aí você vê o PIB, pô, as tendências do PIB, da economia melhorar, e, cara, para onde está indo esse dinheiro, irmão? A economia é completamente virtual. E tem o seu ápice, talvez, agora com essa questão das criptomoedas. Tem que ser proibido, com todo respeito. Não tem lastro na realidade, entende? Mas usa fonte de energia baseada na realidade. O que é essa mineração de criptomoeda? É gastar energia. Eles ficam gastando energia com supercomputadores minerando sei lá o quê. Agora, a energia é de hidrelétricas aqui, de pedaços de natureza. Então, a gente tem que passar a colocar o pezinho do chão, o pezinho do ser humano no chão. E aí, a gente acaba com esse modelo virótico, que de fato entende? Para transformar num modelo da vida real, onde as pessoas têm fome, onde as pessoas precisam dormir em lugares, em abrigos, em lugares seguros, e as pessoas precisam viver em sociedade, entende? Porque, no fundo, vamos ser sinceros, talvez essa pandemia tenha evidenciado isso. A gente não precisa de muito para viver e ser feliz, não, mano. A gente precisa estar junto com a nossa família, com os nossos amigos, ter um tetinho, ter um lugar para passear, para brincar, para respirar. Mano, é isso, sabe qual é? Não precisa de muito, não. Inclusive, grande parte, eu estava lendo a matéria sobre o boom da construção civil, que foi ocasionado durante a pandemia, que ninguém entendeu nada. Caralho, como é que pode estar construindo coisa pra caramba? Eu vivo no interior, a população da minha cidade cresceu 20%. Meu irmão, cimento, construção civil, tudo disparou. Por quê? Porque quem tem muito dinheiro olhou e falou, caralho, pra que eu tenho tanto dinheiro que eu posso morrer amanhã por causa dessa peste dessa doença, irmão? Sabe qual é? Vou pra minha casinha lá do interior, vou levar minha família, vou fazer uma obrinha lá e vou ser feliz, irmão. Verdade. Entende? Esse movimento foi muito forte mesmo, foi muito forte na pandemia. Eu conheço várias pessoas que fizeram isso, mas várias pessoas fizeram isso. Muita gente fez isso. É um fato. É verdade. Não precisa de tanto. A pessoa, associa o ter à felicidade. Não é assim, não, gente. Não é você quanto mais tem, mais feliz. Ao contrário, muitas vezes, quando você mais tem, você... Os grandes milionários de Wall Street eram milionários, né? Eram caras que, de uma hora para outra, se suicidavam, porque o cara não sabia lidar com a perda, né? Não sabia lidar com menos. Enfim, é um negócio muito louco. Isso eu concordo contigo. Cara, eu estou falando aqui com vocês, uma coisa me chamou a atenção que não tem absolutamente nada a ver com o que a gente está falando. Mas não tem nada a ver, mas é assim que é legal, não tem nada a ver mesmo. Porque, eu estava buscando aqui uma fonte para dar sustentação a uma pergunta que eu iria fazer agora, mas resolvi não fazer, porque me chamou tanta atenção. Estão vendendo um spray, gente, isso é agora, tá? Agora na gravação. Estão vendendo um spray de uma loja que chama Fitoenergética. O spray chama-se Coragem e Confiança, tá? Aí diz o seguinte, utilize esse spray para eliminar mágoas e raiva e agonia, combater a síndrome do pânico, a carência e o abandono, criar a segurança e coragem, desbloquear traumas do passado. Caraca, meu irmão, olha como é que a terra é de ninguém. A internet não tem como, eu tenho que comentar, bicho, não tem como. Ô, Sam, de repente é a pílula para matar a sede. Tá? Existia aquela pílula de matar a sede, aí você você toma com 2 copos d'água essa pílula de matar a sede, tá resolvido. E o pior é que tem gente que compra essa porra aqui. Pior é que tem gente que compra, cara. Isso é mas, Sandro, olha só. Se resolver, tá bom, irmão. Mas vai resolver só se for psicologicamente. Tá o cara, mas tudo bem, mas resolveu. Mas olha só, Sandro. O cara tá ali deprimido em casa. Aí ele liga a internet e vê um negócio de R$1,99 que vai resolver o problema dele. Ele compra. Já tem aquilo em casa e ele fica feliz. É verdade. Você é acionista das organizações Tabajara, seus problemas acabaram. Mas você falou uma coisa aqui, negócio de o ser humano é bom por natureza, isso é Descartes, né? Voltando à filosofia, mas isso é Descartes. A gente já debateu isso aqui algumas vezes, que o ser humano, ele, na época, né, do Descartes e tal, ele defendia essa frase, essa teoria,
é bom por natureza, mas a gente, depois da época Descartes, a gente começou a ter várias provas um pouco do contrário. Você agora é advogado do diabo aqui, porque você, como o André falou, a gente acaba detonando o meio ambiente que a gente vive, a gente acaba detonando o próprio amiguinho, né, o próprio ser humano. Então, assim, eu acho que o ser humano ele é bom por natureza até a página 3 ou a página 4, porque depois a gente começa a ver que o ser humano deixou de ser bom, talvez estar inserido nessa sociedade que você está falando aí, Maurício, ocidental e tudo mais, e tal, que deixou de ser bom, porque eu tenho amigos, por exemplo, que em 2018, amigos de longa data, bicho, que brigaram comigo por causa da porra de uma eleição. Cada um negócio, que era... Mas também, Sandro, você for escolher esse candidato, não dá para ser só... Cara, mas podia ser o que for, brigo, hein? Dependendo do candidato, podia ser o que for, podia ser o que for. O que eu acho, até a gente comentou aqui, é que, independente do político, primeiro que não pode ser político de estimação, político é funcionário público. Entendeu? E se eu voto, por exemplo, se eu votei no Bolsonaro, eu tenho que cobrar mais ainda, porque eu já votei no Lula, eu já votei no Aécio. Cadê o Aécio? Eu votei no Aécio. Votei no Collor, por exemplo. Cara, o candidato que você vota é aquele cara que você tem que cobrar o dobro. Entendeu? Você tem que fiscalizar o dobro. Entendeu? Porque é o cara que você botou fé, que você foi lá e deu teu voto, que é a tua arma democrática. Entendeu? Então, assim, eu me sinto muito à vontade de debater esse tipo de assunto, porque eu acho que é um absurdo a gente, em vez de estar discutindo ideias, a pessoa está discutindo, querendo brigar, porque você tem um viés político diferente. Não é nem um viés, não é nem o candidato, tá? Porque eu não acho ele mito, nem sou bolsominion. Porra, isso aí é marketing, né? Coisa para... Mas é estratégia, Sandro. Não, eu sei que mas você não tem... O que eu quero dizer é que será que a gente ainda tem essa pegada do ser humano ser bom por natureza? Você acredita nisso? Não é um pouco ingênuo, talvez, Maurício? O Descartes não ficou meio ingênuo? Não, eu acho que não tem ingenuidade, né? Se você estiver na mata e você se deparar com uma onça pintada, se ela estiver com fome, ela vai te comer. Ela vai te comer por quê? Porque ela é má? Não, fome. Então, entende? O conceito de bondade ou maldade é muito relativo. Entende? Quando a pessoa está lutando pela sua sobrevivência, e aí, nesse aspecto, nessa sociedade, dada a complexidade do ser humano, lutar pela sobrevivência tem várias nuances, né, cara? Tem várias nuances. E então, assim, é difícil você dizer, mas assim, é inegável que o que a gente conseguiu construir enquanto humanidade, e não foi uma pessoa, duas pessoas, foi todo mundo, é incrível, o nível tecnológico, o nível de organização social, ainda que a gente olhe e fale, essa porra é o caos. Não, mano, mas olha só, as instituições são todas subjetivas. As leis são subjetivas, elas não existem como algo da natureza. A gente acredita num Estado, a gente acredita no município, a gente acredita em leis, a gente acredita em títulos, a gente acredita em dinheiro. Tendo um valor. A gente acredita nas pessoas, cara, porque tem fé nas pessoas. Se a gente não tivesse fé nas pessoas, essa estrutura irreal, subjetiva, não parava em pé. E para em pé. Mas, assim, ser humano precisa evoluir para caramba. A nossa sociedade não está ajudando a gente a evoluir. Esse é um aspecto que a gente precisa considerar. Verdade. Não está, porque ela pressupõe concorrência, disputa de qualquer forma, polarização, enfim. Como que a gente vai fazer para mudar essa porra? Não sei, cara. Eu acho que só aprofundando a democracia, deixando que de vez em quando a gente tome decisões certas, às vezes erradas. Eu ia responder o que você falou, por que faz... Pô, é uma coisa meio ilógica, meio irracional. Você falou, Sandro, usar analogia ecológica. O jacaré, o crocodilo, quando ele vai entrar no conflito, ele traz você para o ambiente dele. Porque se o jacaré não vai te atacar, ele ataca, mas ele não vai guerrear com você fora d'água. Ele vai dentro d'água, é a zona de domínio dele. Então, gerar essas discussões, essas diminuições, esses conflitos mais toscos, né, como dizem, mais quinta série, faz parte da estratégia, porque gera cortina de fumaça e a essência, que é o que a gente o que você levantou, a essência se perde. Então, o ideal é que a essência se perca no meio de algo
estão sem importância. Agora, sobre todo ecologista tem que ser um otimista, sabe? Se não tiver otimismo, não tiver esperança, se não acreditar nas pessoas, então se perguntar para o ecologista, ele tem que acreditar nas pessoas. Mas o ser humano, ele só se associa. O ser humano é egoísta. Ele só se associou por uma necessidade. Como ele precisava caçar, ele precisou formar um grupo para caçar o mamute, porque sozinho ele se derrubar, ele ia. Plantar, ele precisava de outros para plantar, porque sozinho ele não conseguiria dar conta de uma área maior e não conseguiria, de repente, proteger. Então, o ser humano, ele é egoísta. E dentro desse egoísmo, você tem vários níveis. Como todas as associações são por interesse. Algumas associações são por interesses mais escusos, não tão positivos, e outras por interesses positivos. Só que, e aí a pandemia evidencia isso também, as pessoas, esse egoísmo ficou mais latente. Você vai ter alguns casos, alguns episódios, como não existe tudo é 100%, não. Tem as exceções, tem as frações que são diferentes, são os divergentes do processo. Então, os ecologistas são os divergentes de uma maior parte. Por quê? Você falar o próprio sistema, pela luta de sobrevivência, você fala, o homem na mata ele pode matar para comer, assim como a onça, tá, por uma necessidade. Então, o ser humano, por uma necessidade, ele acaba se submetendo a quem tem mais recursos a seguir o que ele se propõe, mesmo muitas vezes discordando. Mas hoje em dia você tem mais divergentes que falam assim, não quero pertencer a isso. Mas tem uma grande maioria, por necessidade, acaba se submetendo, porque precisa do emprego, porque tem a família numerosa, tem criança em casa chorando, e ele se submete a determinados... Quem é preso sempre quando vai serrar madeira? O pobre do madeireiro. Não é o dono da indústria de uma extração, de uma exploração de madeira. É o cara que está serrando, coitado. Ele é o que mais precisa, é o que vai preso sempre, e não o outro cara. E ele acaba submetendo. Então, baseado nisso tudo, Sandro, eu passo para você, que já está quase acabando. Você já está fazendo a finalização do programa, você deixa espaço para o Maurício. É porque esses assuntos, eles me dão gana. Não, eu percebi. Você aí engrenou, começou a palestrar, a gente ficou aqui só olhando você palestrar. Eu já saquei. Sem problema, não. Pode palestrar. Se palestrar muito, depois o editor, creu em você. Mas vamos que vamos. Me ama. Bom, gente, estamos estourados mais ou menos quanto tempo? Nem eu sei mais agora. Estouramos uns 6, 7 minutos. Vamos começar a entrar na reta final do M, né? Vamos começar as nossas considerações finais. Agradecer para você do outro lado da telinha que está até agora com a gente, mais de 1 hora de programa. Muito obrigado aí pela sua audiência. Obrigado para você que está vendo o programa pela primeira vez. Propomos análises e reflexões sempre com muito conteúdo e bom humor. Eu vou passar agora a bola para quem encerra o programa, é o Maurício, nosso convidado, que encerra no grande finale. Então, André, suas considerações sucintas. A preferência é sua, André. Sucinto, hein? Sucinto. Você tem exatos 47 minutos para encerrar isso aí. Vamos embora. Então, beleza. Não, quando o Sandro colocou, olha, o convidado é esse, assim, eu falei, opa, eu falo sempre, eu adoro esses temas mais conectados à questão humana, e aqui eu sou o sujeito da banca que sempre busco, mesmo no meio dos negócios, do marketing, da comunicação, eu puxo a brasa para o aspecto humano do processo, que o ser humano é o início e o fim de tudo, né? É onde ele inicia e para quem você produz algo, ou seja a comunicação, seja o produto, serviço, tal, você vai ter sempre em foco e a origem o ser humano. E aí, quando veio eu falei cientista político, ecologista, opa, maravilha, vai ser um programa fértil, e assim o foi. Tratamos de temas muito interessantes, temas atuais, então se você está vendo esse programa de noite, apague suas luzes para economizar energia, estamos em falta, apague suas luzes, repense seu modo de locomoção, utilize mais bicicletas, até os patinetes, aí não gaste muita energia com eles, substitua, busque substituir, busque transportes coletivos que sejam férreos, por aí vai. Faça a sua parte, que são pequenos processos, recicle o lixo da sua casa, né? Tem muitos locais que não reciclam lixo, aqui no meu prédio
a gente tem lixo segmentado. Eu já fiz uma vez uma matéria sobre um local que fazia reciclagem, se fazia a separação, o que vem de lixo, que se produz de lixo, e aí eu já falei numa outra live que o lixo é a prova do erro da sociedade. Na natureza, nada é lixo, nada. A casca, a semente de uma fruta, ela se decompõe e vira outra coisa. A semente, se não frutifica, ela se decompõe e vira terra. O bom é que você está sucinto, lixo... né? Você está sucinto. O lixo é a prova da incompetência da nossa sociedade. Então, faça seus pequenos gestos para você contribuir, porque tem outras pessoas à frente e você vai ter que ceder o seu espaço em algum momento da sua vida. Muito bem, muito bem. Porra, usou bastante tempo aí, mas vamos que vamos. Bom, eu quero dizer o seguinte, há tem uns 2 anos, mais ou menos, que eu vendi meu carro, achei que eu não fosse sobreviver sem carro, estava acostumado desde, 18, 19 anos a ter carro, me adaptei super bem. Então, assim, tem coisas que muitas vezes você acha que não consegue ou não vai conseguir. Cara, me adaptei super, ainda mais com esses aplicativos aí, aplicativos para lá e para cá, ainda sai mais econômico, fica mais econômico, inclusive. Então, eu deixo aqui meu testemunho, né, de que tenta, né? Você está vendo, Sandro? Por isso que eu sou otimista, cara. Você está vendo? Por isso. Por causa não, eu também sou otimista. Sabe? Agora, você não falou, eu não vou deixar encerrar o programa, você falou que você é vegetariano, não é vegano, e que você ia explicar para a gente no finalzinho por que você não foi direto para o... ele só não come carne vermelha e frango. Carne vermelha e frango. Eu fiquei nessa onda há um tempo. O vegetariano que come peixe. Não, eu deixei de comer carne vermelha, tá? Eu fiquei uns 2 ou 3 anos sem comer carne vermelha. O resto, alimentação mais ou menos normal. Mas deu uma diferença boa, tá? Só que dizem que aí tem uma linha de pensamentos aí, de autores e tudo mais, de cientistas, que diz que a carne vermelha é importante. Gente, isso é outro programa, eu só estou fechando. Agora eu acho que cabe um debate aí, Sandrão. Acho que cabe um debate longo sobre isso. É muito importante, porque é o seguinte, cara, o que rola assim, muito? As pessoas, elas vêm falar muito comigo, sabendo que eu sou ambientalista e tal, sempre com discurso pessimista, sempre. Uhum. Eu tenho que administrar isso muito bem, porque eu sou totalmente o contrário. Eu sou como Ariano Suassuna, otimista, realista. Uhum. Né? A situação é difícil, mano, vamos encarar. Graças a Deus. Vamos encarar, mas peraí também, vamos ser felizes, porque, estamos aqui para ser felizes, né? E não dá para fazer nada de bom sem estar feliz, sem estar equilibrado e tal. E eu vejo as pessoas muito ansiosas, elas ligam a televisão, mudanças climáticas globais, enchentes, seca e o caralho, meu Deus, o mundo vai acabar. E elas não entendem que na verdade, essas questões não estão todas nas mãos dos grandes líderes mundiais, porque esses caras, na verdade, são reféns de um monte de coisa. Verdade. A grande mudança está no dia a dia das pessoas mesmo. É o consumidor, cara. Nossa sociedade é sociedade de consumo. Cara, a grande mudança que vai impedir as mudanças do clima, perda da diversidade biológica e por aí mais, está no consumo que você faz diretamente, naquilo que você financia. Quando eu tomei consciência disso, e olha que eu demorei um tempão para tomar consciência disso, o meu poder enquanto consumidor é que eu decidi parar de comer carne. É uma decisão prática da mudança da sociedade, porque assim, boa parte do nosso consumo é ligado ao alimento, e o alimento hoje está destruindo boa parte dos nossos recursos naturais, a maneira como ele é produzido. E, especialmente no Brasil, 80% do desmatamento da Amazônia é para pecuária. Essas queimadas inimagináveis que foram feitas criminosamente no Pantanal, ou os correntões que são passados no Cerrado, são para alimentação de animal, sabe? Para exportação, para alimentação de animal ou para pecuária interna de consumo interno. Então, assim, consumir menos carne é uma atitude revolucionária mesmo. E eu vi um documentário muito importante na Netflix que fala sobre essa questão da alimentação vegana e vegetariana, que é como é que é?
Alimentação dos Gladiadores. Eu vi também. Dieta dos Gladiadores. Dieta dos Gladiadores. Muito legal. Cara, recomendo todo mundo ver, porque quebrou. Ali quebrou todos os meus... Né? Eu já tinha ido para a Índia, tinha visto lá 1 bilhão de pessoas que não comem carne, então ainda fiquei com um pouco daquilo. Depois que eu vi a Dieta dos Gladiadores, eu falei, agora passa, que não tem a menor condição, não preciso de carne. Sabe? Vale a pena todo mundo ver na Netflix para quebrar essa ideia errada que botaram na nossa cabeça. Mas eu acho, gente, que é o seguinte, nós vamos ver grandes revoluções mesmo. Eu brinquei com a história aí do Bill Gates, da privada, mas que vai acontecer e vai mudar. Imagina a gente não ter esgoto nos rios. Imagina a gente não ter poluição na cidade com os carros elétricos. Imagina a gente não ter necessidade de grandes usinas hidrelétricas porque a geração vai ser compartilhada. Isso já é uma realidade. Você pode hoje comprar uma placa solar, ligar no sistema central, contribuir para o sistema central, trabalhar num programa de créditos, débitos e créditos. Todo mundo está fazendo isso agora. É algo que está naturalizado. Então, acho que grandes revoluções vão acontecer. Sou otimista, realista, mas sou otimista sim, mano. A China plantou 50 bilhões de árvores nos últimos 5 anos, transformando áreas de deserto, que não eram floresta há 10 mil anos, transformando em floresta. A Índia plantou 50 milhões de árvores em um dia. A Etiópia, que é considerado por nós um país muito pobre, plantou 1,5 bilhão de árvores nos últimos 10 anos. Então, assim, a gente vai recuperar o que a gente perdeu. Vamos sofrer. Muita gente, infelizmente, vai sofrer por conta disso. Mas nós vamos mudar, pode ter certeza. Eu acredito. Eu queria fechar esse programa de hoje citando uma frase, que é uma frase muito bacana. Eu lamentavelmente não lembro, eu acho que é a Alba, a autora, que diz o seguinte: o que torna irrealizável um sonho não é o sonho em si, é a inércia de quem sonha. Então, vamos ficar... Estou me sentindo agora o Miguel Falabella fechando o video show. Eu falo a frase e, Gente, muito obrigado. Obrigado, André. Obrigado, Maurício. Obrigado você do outro lado da telinha. Mais um programaço. A gente se vê. Não vou falar mais quando, que agora a gente está em fase de... Vai se ver. A gente se vê. A gente está em fase de colocar o programa em horários diferentes e tal. Se vê por aí. Se vê por aí. Valeu, pessoal. Obrigadão. Muito bom. Tchau.